Bom dia. O mercado francês foi particularmente afetado pela situação de pandemia que estamos a viver. A quebra do produto interno bruto este ano será à volta de 9%, embora a recuperação de 2021 será rápida, e 2022 também, portanto, prevê-se à volta de 5% de crescimento, quer para um ano, quer para o outro. A situação do consumo geral das famílias é bastante negativa para este ano, 2020, e haverá uma quebra de 8%, sensivelmente, e o desemprego subirá aos 11% no início de 2021. Isto conjugado com uma situação também ela única, que é o aumento substancial da poupança dos franceses. Ou seja, há aqui um potencial de consumo muito significativo. A taxa de poupança dos franceses subiu a valores nunca vistos desde o final dos anos 70. Ora bem, este é o contexto geral da economia francesa e do mercado francês. No entanto, há aqui tendências que me parecem muito significativas e que têm direta ou indiretamente a ver com a situação de pandemia que estamos a viver e que, de alguma maneira, consolidaram tendências, algumas delas já vinham de trás, ou amplificaram essas tendências. Quais são, então, as grandes tendências que neste momento se observam no mercado francês na área do consumo alimentar? Primeiro, o aumento significativo daquilo que são os conceitos e a importância dos conceitos de produtos saudáveis, produtos naturais, produtos frescos e produtos bio. Claramente, a pandemia trouxe um incremento destas tendências, que já existiam antes. Uma segunda grande área em que se nota uma tendência crescente é para a preocupação dos consumidores pela transparência, pela durabilidade dos produtos, pela diminuição do desperdício, pelo consumo claramente saudável e, sobretudo, responsável. Terceiro aspecto que é fundamental e é um aspecto curioso, porque é um aspecto, diria eu, de dupla face, que é um recrudescimento do interesse pelos produtos locais. Portanto, há uma tendência natural para um interesse muito grande dos consumidores pelos produtos locais e regionais, neste caso franceses, mas ao mesmo tempo há um aumento significativo da curiosidade pelo consumo de produtos, diria eu, originais, autênticos, produtos do mundo que não existem ou que existem de outra maneira em França. Portanto, todas estas tendências são tendências claramente em crescendo no mercado francês. Uma outra tendência claramente em crescendo é o comércio eletrónico. O comércio eletrónico cresceu substancialmente durante a pandemia, um pouco como noutras áreas. No caso do agroalimentar, há uma tendência muito grande dos franceses comprarem online. Um quarto dos franceses compra online regularmente e isto, este ano, significou um aumento significativo, à volta de 50% de crescimento no número de compradores online de produtos alimentares. Sobretudo, e isto é relevante, sobretudo nas plataformas online das grandes superfícies. É aí que os consumidores, fazem as suas compras. Numa particularidade francesa é que não é uma compra online total, ou seja, há a deslocação do cliente, neste caso, à grande superfície, depois da encomenda feita online. Portanto, há claramente a versão Drive é mais relevante em França do que noutros países. Outra tendência que também é evidente neste contexto é a preferência pelas superfícies de proximidade. O facto de as deslocações estarem mais dificultadas, e em França particularmente, o confinamento foi muito intenso, houve já várias fases de confinamento, obrigam os consumidores a optarem pelos comércios de proximidade. Eu diria que estas são as grandes tendências do mercado. Mas o que é que Portugal tem a ganhar e o que é que as empresas portuguesas têm a ganhar com esta situação e quais são as oportunidades que existem para as empresas portuguesas neste contexto? Bom, a França é para Portugal o segundo mercado mais importante no agroalimentar. Com 10% do total, à volta de 500 milhões de euros de exportações por ano. Portugal tem uma vantagem importante, e os produtos portugueses, as empresas portuguesas têm uma vantagem importante. Há uma melhoria muito significativa da imagem do país nos últimos anos em França.
para o que contribui muito a presença de uma forte comunidade portuguesa muito bem integrada, mas também o turismo francês em Portugal, que aumentou substancialmente nos últimos anos. Tudo isto contribui para uma melhoria da imagem do país e, consequentemente, dos produtos portugueses e também para um aumento da apetência pelo consumo de produtos de origem portuguesa. Este é um fator muito crítico e é muito importante. Mas depois temos um fator que é evidente, que é, este é um mercado grande. É um mercado de grande capacidade de consumo, de grande capacidade de importação, com uma rede muito poderosa de distribuição, com uma grande diversidade de potenciais compradores, que tem uma rede de distribuição de produtos portugueses já implantada no terreno, que também é uma vantagem que existe. E, portanto, há aqui todo um conjunto de fatores positivos logo à cabeça para que as exportações portuguesas e as compras de produtos portugueses por compradores franceses e por consumidores franceses possa incrementar-se nos próximos tempos. Quais são os fatores que eu diria que têm que se ter em conta, ou fatores menos positivos? Este é um enorme mercado, mas é um mercado aberto à concorrência internacional. Portanto, é um mercado claramente muito diversificado, mas muito concorrencial. E, portanto, quer a oferta existe local, como é sabido, mas também internacional do mundo inteiro. E, portanto, há aqui fatores que são fundamentais para começar a trabalhar este mercado e agora mais do que nunca. É que nós temos que ter a noção da importância de estudar este mercado antecipadamente para adequar cada vez mais o produto aos gostos locais. Os produtos portugueses, em geral, estão muito ainda dentro daquilo que é a comunidade portuguesa e as cadeias de distribuição da comunidade portuguesa. Há já também, nas grandes cadeias francesas, produtos portugueses e essa visibilidade já começa a existir. Mas o grande desafio é, de facto, ultrapassar ou ir além daquilo que é a presença nas cadeias de distribuição tradicionais e, sobretudo, das cadeias de distribuição mais vocacionadas para a comunidade portuguesa. Não é que essas não sejam de valorizar, antes pelo contrário, mas é possível e é necessário ir mais além daquilo que é e aquilo que, no fundo, acaba por ser o consumidor francês médio e que, assim, abre aí um potencial muito significativo para as empresas portuguesas. Um aspecto muito importante no caso de França é, de facto, a importância da comunicação e da promoção nos pontos de venda e também, no caso dos produtos portugueses, ainda uma certa educação do consumidor para os produtos portugueses. Porque há um grande desconhecimento ainda daquilo que é o potencial dos produtos portugueses e a qualidade dos produtos portugueses. Portanto, há aqui todo um trabalho de parceria com as cadeias de distribuição para melhorar aquilo que também é a percepção do consumidor relativamente aos produtos portugueses. Neste contexto todo, quais são então as áreas de oportunidade para as empresas nacionais? Bom, eu começaria por, ou melhor, dividiria este capítulo em três grandes áreas. Por um lado, os vinhos e os azeites, por outro lado, os frescos e, num complemento, aquilo que são os congelados e as conservas. Bom, do ponto de vista concentrando mais nos vinhos e nos azeites. Bom, o vinho é obviamente um produto particular, no caso de França, porque é um grande país produtor, é um grande país consumidor, mas existem oportunidades. Existem oportunidades nos circuitos que permitem facultar informações sobre o produto, ou seja, cavistas, gourmet, lojas de proximidade, lojas especializadas. Portanto, há aqui um nicho de mercado que se pode potenciar. Existe uma presença dos vinhos portugueses em algumas grandes superfícies e na distribuição portuguesa, mas infelizmente ainda com preços muito baixos e para subirmos na cadeia de valor temos que de facto ir mais além e há aqui todo um trabalho de convencimento, de persuasão e de formação que é preciso ser feito. No caso dos azeites, há uma forte concorrência e a concorrência está presente na grande distribuição, mas mesmo assim existe para as produções portuguesas ou há vários nichos de oportunidade, nomeadamente as lojas gourmet, volto a insistir, as lojas bio e as cadeias bio, que em França têm um poder muito significativo e começam a ser
preferenciais daquilo que é o comportamento habitual do consumidor francês médio, apesar dos preços serem mais elevados, o que também pode ser uma oportunidade para as empresas portuguesas. Nesse sentido, há também aqui um espaço na área dos azeites. No caso das frutas e nos frescos e legumes, digamos assim, apesar da forte concorrência, sobretudo espanhola e também da África do Norte, existem oportunidades, e há aqui também um tema importante, que é o problema das quantidades. Mas há aqui oportunidades para a fruta fresca bio ou para a fruta exótica portuguesa produzida em Portugal. Mais uma vez, as redes de distribuição bio e a grande distribuição também que tem áreas bio pode ser interessante como canal de escoamento. No caso dos legumes, há uma fortíssima concorrência nacional e dos países vizinhos, europeus, da França, mas mesmo assim continuam a existir oportunidades, sobretudo, mais uma vez insisto, no segmento, no nicho bio, que é claramente em França algo que está em crescimento. Por último, na questão dos congelados e conservas. No caso dos congelados, apesar da enorme oferta que existe no mercado, há oportunidades em tudo o que sejam produtos derivados do mar, legumes ou pastelarias congeladas, quer na grande distribuição, com marca distribuidor ou marca própria, quer também algumas cadeias especializadas que existem em França nesta área. Nomeadamente, estou-me aqui a lembrar do Picard, que é uma delas, mas há outras. No caso das conservas, também existe uma enorme oferta nacional digo, francesa, nas conservas de peixe, mas existem variadas oportunidades, sobretudo em dois grandes segmentos, nas redes de distribuição bio e gourmet e mesmo na grande distribuição alimentar. Agora, ponto importante que eu acho que é fundamental é ter a noção de que é um mercado altamente concorrencial, é um mercado onde o preço é também importante, isso é fundamental, sobretudo na área da grande distribuição, mas que existem outros canais de distribuição. E, portanto, eu acho que é importante abrir os horizontes, porque há canais de distribuição que podem ser alternativos, que podem ser úteis e podem ser interessantes para as empresas portuguesas. A chave, mais uma vez, é ter o produto adequado aos gostos do consumidor local, que é muito, muito importante. Não são necessariamente os gostos do consumidor português, antes pelo contrário. Uma preocupação em conhecer muito bem aquilo que são as preferências dos consumidores, mas, sobretudo, também apostar naquilo que é a educação desse consumidor e, pouco a pouco, despertar o interesse desse consumidor pelos produtos portugueses. Uma nota positiva é que enfim, a ICEP em Paris está disponível para vos apoiar naquilo que considerarem e aquilo que acharem que pode ser útil. Nós temos tido um contacto muito próximo nos últimos tempos com a grande distribuição francesa, com as cadeias de distribuição de produtos gourmet, com cadeias de distribuição de produtos bio, e de facto há aqui alguma receptividade à oferta portuguesa. Portanto, existem oportunidades, existem os meios para facilitar o acesso e, portanto, o que eu diria, finalmente, é que aproveitem. O mercado francês é um mercado enorme, é um mercado próximo, que tem uma grande vantagem também para a maior parte dos produtos do agroalimentar, pelo que as oportunidades estão aí e há que aproveitá-las. Para isso e para vos ajudar na concretização destes negócios, nós estamos por cá. Muito obrigado.